Vamos trabalhar o que a gente tinha começado. Então, exercício a gente dá uma passada, que é justamente isso que eu quero. Então, vamos para o exercício 18. Deixa eu colocar, pronto. Então, a história, exercício 18 da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses alemães, italianos e entre outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos anteriores aos citados protagonizaram a nossa história. Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar nosso povo nativo, o índio, foi selecionada a área temática cultura e as questões foram construídas com base na obra Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul. Os habitantes, abre aspas, os habitantes do litoral pescavam, caçavam à beira das águas, faziam fogo, preparavam alimentos, integrados por peixes, aves, animais terrestres e aquáticos, preocupando-se também com a aparência ao enfeitar-se com adornos. Alguns dos sambaquis dos povos do litoral apresentavam ossos de peixes, de aves e de animais aquáticos e terrestres. Os ossos são formados basicamente por colágeno, fosfato de cálcio, que é o Ca3PO42, e ele está perguntando aqui qual é a geometria do íon fosfato, PO4 3-. Então, ele dá para você aqui os tipos de geometria, né? Trigonal plana, tetraédrica, pirâmide trigonal, octaédrica e angular. Então, vamos às exclusões. Primeiro, qual que é a fórmula molecular do íon fosfato? Então, o íon fosfato é o PO4 3-. Isso é o íon fosfato. Trigonal plana. Para ser trigonal plana, eu preciso ter em volta do átomo central 3 átomos. Então, não pode ser ela. Não pode ser trigonal plana. A geometria do fosfato não pode ser trigonal plana. Também não pode ser angular, porque para ser angular, né, precisa ter só 2 átomos ligados a ele. Logo, pode ser tetraédrica, pirâmide trigonal ou octaédrica. Vamos analisar a fórmula molecular desse íon. Primeiramente, vamos desenhar a ligação. Então, fósforo no centro. O fósforo ele é do grupo... Cadê minha tabela periódica? Cadê minha tabela? Minha tabela, minha tabela. Tabela. Gente do céu. Cadê minha tabela? Eu estava aqui agora. Vai aqui. Professor, você não sabe os elementos de cabeça? Eu não. Tem tabela para isso. Então vamos lá. O fósforo ele é do grupo 5. Opa! O fósforo ele é do grupo 5. Significa que em volta dele tem 5 pares de elétrons, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos o quê? 4 oxigênios em volta dele. Então, 4 oxigênios, cada oxigênio fazendo... primeiro vamos colocar os oxigênios, né? Então, um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Outro oxigênio aqui. Aí, eu falo para vocês o seguinte. Lembra daquela regrinha que da linha do cloro, os elementos que estão da linha do cloro, do período do cloro para baixo, podem expandir, receber mais do que 8 elétrons em uma ligação? É o caso do fósforo. O fósforo vai receber mais que 8 elétrons em uma ligação. Só que aqui tem ainda um detalhe, um outro detalhezinho a mais, que é, olha lá, a carga, a quantidade de elétrons que estão sobrando nesse composto. 3-. Ou seja,
eu vou estar, né, com 3 elétrons ali faltando. Como assim faltando, professor? Lembra que o oxigênio, para ficar estável, ele precisa de 2 ligações? Formar 2 ligações? Que é o oxigênio do grupo 6, para atingir estabilidade com 8, 2 ligações ou 2 elétrons. Nesse composto aqui, nós temos 4 oxigênios. Ou seja, cada oxigênio precisava fazer 2 ligações. Então, 2, 4, 6, 8. Cada oxigênio precisava fazer 2 ligações, ou seja, precisava de 8 ligações. Só que aqui está falando o seguinte, 3 menos. O que significa? Que 3 oxigênios não vão fazer dupla ligação. Trocando em miúdos, fica assim, ó. Esse oxigênio aqui fica estável, só que esses outros oxigênios aqui não ficam estáveis. Ou seja, aqui falta uma ligação. Aqui também falta uma ligação. E aqui também falta uma ligação. Ou seja, 3 menos, ó. Menos, 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 3 menos. Isso aqui é ligação ou geometria? Ligação. Se eu quiser mostrar a geometria disso aqui, fica sendo como? Lembra da pata da galinha? Igualzinho, ó. Fósforo no centro. Ligação com oxigênio. Que estrutura é essa que a gente tinha trabalhado? Agora vamos voltar lá. Lá na tabelinha. Ah, cadê? Olha só. De todos esses desenhos que estão aqui na tabela, qual que esse aqui mais se assemelha? Procura aí. O tetraédrica. Então, tetraédrio, né? Agora vamos descer lá embaixo de novo. Oh, voltou. Voltou. Então, a geometria do íon fosfato é letra B, tetraédrica. Tá? Então, quando vocês forem fazer uma questão dessa, não tem uma coisa de outro mundo. Desenha a estrutura, tenta obedecer o composto e aí você vai acertando. Recomendo vocês novamente pegar essa tabelinha, se possível, copiar ela no caderno para vocês memorizarem ela. Essa tabela é memorizável, tá? Vamos fazer a próxima. Deixa eu apagar aqui. Eu já disponibilizei esse material para vocês, agora eu estou confuso. Essa lista aqui, com essa tabela, eu já disponibilizei? Eu acho que não. Deixa eu anotar aqui que eu tenho que colocar a lista para vocês, então. Espera. Colocar no sistema. Lista, primeiro ano. Ótimo. Então, ó, o nitrogênio forma vários óxidos binários, apresentando diferentes números de oxidação. O NO, que é o gás tóxico, o NO2, que é um anestésico, que é o gás hilariante. Esse gás hilariante aqui,
Ele é fácil de ser feito em laboratório. É o chamado também gás do riso. Ele é fácil de ser feito em laboratório. Acho que quando a gente retornar, acho que eu faço isso para a gente ver. Ele é bem legalzinho. E ele também não dá um barato, mas ele provoca o riso momentâneo. NO2, que é um gás vermelho extremamente irritante. O N2O3, que é um sólido azul, entre outros. Esses óxidos são instáveis e se decompõem para formar gases do tipo de nitrogênio, N2, e o gás oxigênio, O2. O óxido binário, NO2, é um dos principais poluentes ambientais, reagindo com o ozônio atmosférico O3, que é um gás azul instável também, responsável pela filtração da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Assinale a estrutura do óxido binário, que pode afirmar a geometria da molécula e a última camada eletrônica do átomo central, são respectivamente. Então, o que a gente vai ter? Vamos lá novamente. Nós temos um nitrogênio, um oxigênio, dois oxigênios. Nitrogênio do grupo 5 significa que em volta do nitrogênio tem 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho 2 oxigênios. Um oxigênio desse lado, um outro oxigênio desse outro lado aqui. Se o nitrogênio é do grupo 5, ele precisa fazer 3 ligações, ou seja, ele precisa receber 3 elétrons em forma de ligação. O oxigênio, ele é do grupo 2, então, do grupo 16, então ele precisa de 2 elétrons em forma de ligação. Ou seja, um desses oxigênios não vai estar estável com 8 elétrons, vai ficar apenas com 7 elétrons. Ou seja, o que vai acontecer? Escolhe qualquer um aqui. Essa é a ligação do NO2. Agora pergunta: como que ficaria a geometria do NO2? Não? Ficaria angular? Angular. Nitrogênio no centro. O que acontece? Esses pares de elétrons empurram a ligação para baixo. Ou seja, ficaria isso aqui. Oxigênio. Oxigênio. Aí ele está perguntando assim, ó. Analise a estrutura do óxido binário, pode-se afirmar que a geometria e a última camada eletrônica do átomo central são, respectivamente, angular e completa, linear e incompleta, angular e incompleta, e linear completa. Detalhe, ele está falando do átomo central. Ele não está falando dos ligantes. Se eu for comparar o átomo central, ele está com o octeto completo? Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio está com o octeto completo. Quem não está completo? Esse oxigênio. Então, qual seria a alternativa que mais satisfaz essa pergunta? Seria a letra A. É angular e ela tem o átomo central o átomo central tem a última camada estável, né? Ou seja, completa. Ok? Percebam que as perguntinhas elas são sim, sempre nesse gênero, né? Não vai modificar muito. Passando adiante. Ao aproximar-se do Sol, um cometa é aquecido, liberando água, íons e outras moléculas. Uma reação que pode ser utilizada para explicar o aparecimento de uma grande quantidade de H3 ou mais durante o fenômeno é essa. Então, nós temos aí
uma molécula de água, duas moléculas de água. Aqui alguém está me perguntando alguma coisa. Ok, tá bom. Duas moléculas de água em reação com luz vai formar o H3O+, um radical, que é o OH, mais um elétron. Aí ele está perguntando assim, ó, com base nessas informações e nos conceitos relacionados a ligações químicas, podemos afirmar corretamente que a geometria prevista para o cátion da reação acima é, então, novamente, o que é cátion? É aquela espécie carregada positivamente. Qual que é a única espécie carregada positivamente aqui? H3O+. Beleza, ele quer saber qual que é a geometria do H3O+. Qual que é a geometria da água? Se eu for fazer a geometria da água, nossa senhora. Se eu for fazer a geometria da água, vai ser isso aqui. Ou seja, angular. Correto? Se eu tenho agora um elétron ali em cima, ou seja, se eu tenho um próton aqui em cima, em forma de hidrogênio, eu vou ter essa espécie aqui. Que espécie é essa aqui? Não lembro o nome, como é que é, mas eu acho que eu sei. Qual letra que ficaria melhor para responder? A Renata já me respondeu. Não lembro o nome, não. O que isso aqui é? Que desenho é esse que formou? Uma pirâmide. Se fosse assim, era uma pirâmide, mas ela é assim, ó. Um triângulo. Triângulo. Então isso aí é um trigonal plano. Aí, ó, pra que colocar o nome desse? Difícil pra caramba aí. Não sei. Reclama depois lá com o Pauling. Mas é um trigonal plano. Muito bem. Vou até colocar aqui. Lindo. Vou fazer mais uma para a gente poder terminar. Assinale a opção que contém a geometria correta das espécies OF2, SF2, BF3, NF3, CF4, XEO4. Então vamos por exclusão, porque algumas delas a gente já sabe fazer, porque a gente já fez elas várias e várias vezes. Por exemplo, o BF3 a gente já sabe fazer. Como que é a estrutura do BF3? A estrutura do BF3 é essa aqui, ó. BF3. Como que ficaria o desenho dessa estrutura? O boro no centro. Nossa senhora, boro no centro. Como não tem elétrons no átomo central, fica desse jeito aqui. Ou seja, igual o que a gente acabou de fazer. Um trigonal plano. E a gente sabe também a estrutura do OF2, porque a estrutura do OF2 é muito parecida com a estrutura da água. Como que é a estrutura da água? A estrutura da água não é angular? Então a estrutura do OF2 também vai ser angular. Porque o oxigênio precisa fazer duas ligações e o flúor precisa receber apenas uma ligação. Acho que alguém já me respondeu aqui. Vamos ver quem quer. Vamos ver? Falou que é a letra C. Então, ó, a primeira tem que ser angular. Tique. Pode ser tanto essa quanto essa. Ah, é.
Então vamos lá, de novo. A primeira tem que ser angular. Então pode ser essa aqui. As outras a gente exclui. E agora a gente vai lá no BF3, ou seja, no terceiro. 1, 2, 3. A geometria no terceiro, na letra A, está piramidal. Já na letra C, está trigonal plana. Isso aqui é o quê? É um trigonal ou uma pirâmide? Né? Trigonal. Trigonal. Ótimo. Viu? Não precisei fazer todas as estruturas. Faço só aquelas que eu já sei. Vou naquelas, né, que eu já sei. Então, a alternativa correta é a letra C. Muito bem. Vamos lá. Para a próxima aula, eu já queria começar com conteúdo novo. Já queria começar com geometria. Mas, para vocês não ficarem tanto tempo sem material, se eu não postei para vocês ainda, significa então que essa lista significa que vocês não fizeram a número 1 até a estrutura do número 1 até o número 17. Essa estrutura aqui, no caderninho, né? Postar para mim, vocês não fizeram. Verdadeiro ou falso? Não? Não lembro. Ok. Então, ó, eu acredito porque já que eu não postei essa lista, então vocês não devem ter feito isso aqui. Mas eu acho que tu já fez já até número 4, eu acho. Aí passou o resto pra nós fazer, Zé. Isso, aí o restante eu pedi para vocês fazerem. Beleza. Então, vocês vão fazer das 5, né? A geometria das 5 até a 17. E vocês vão escolher do exercício 22 até o 30, vocês vão escolher 3 e vão justificar ele, responder justificando ele. E aí vocês enviam para mim. Quando que eu quero isso? Quando que eu quero isso? Eu vou querer isso para segunda. Mas como que eu vou fazer? Como que vocês vão mandar isso para mim? Nossa aula é logo a primeira, 7 horas, correto? Vocês vão me mandar 7 horas. Uns minutinhos antes de vocês entrarem na aula, vocês mandam esses exercícios respondidos para mim. Então, novamente, vocês vão fazer as estruturas do 5 até o 17 e vão escolher 3 exercícios do 22 até o 30 e responder justificando para mim. E vão enviar na segunda-feira, uns minutinhos antes da nossa aula. Nossa aula é 7 horas, então uns minutinhos antes das 7. Dúvidas? Não. Não? Ok, então. Então, aguardo vocês na semana que vem. Tchau! Tchau.